Seja muito bem-vindo à nossa terceira aula de análise combinatória. Vamos navegar hoje pelo arranjo e ver a sua relação com a nossa aula 68, PFC, e aula 69, permutação. Vamos lá? O arranjo é a permutação de n elementos tomados P a P, com n sempre maior ou igual a P, sendo indicado por uma fórmula. Ó, gente, eu leio arranjo de n elementos escolhidos ou tomados P a P. A fórmula é a seguinte: o arranjo de n para P é o n fatorial dividido por n menos P fatorial. Então, imagine que eu queira escolher 5 pessoas dentre 8 pessoas. Aí eu usaria o arranjo, tá? Então, a ideia da gente separar a PFC de permutação de arranjo é porque, geralmente, nas questões de hoje, a gente vai escolher uma quantidade menor dentre um conjunto maior, tá certo? Olha a observação que eu escrevi. Neste momento, devemos entender que o arranjo, que na realidade é uma permutação, leva aos mesmos resultados do princípio fundamental da contagem. Ou seja, muitos exercícios hoje de arranjo podem ser feitos como se fosse um PFC, tá bom? Vamos ao exemplo. Então, imagine que eu tenho que escolher, dentre 8 elementos, eu tenho que escolher 3. Por exemplo, eu vou escolher um presidente, um vice-presidente e um secretário. O número de maneiras de acontecer isso, gente, seria a fórmula do arranjo. Arranjo de 8 para eu escolher 3. Como é que eu faço? 8 fatorial dividido por 8 menos 3 fatorial. Então, ficaria que o arranjo de 8 para 3 é 8 fatorial dividido por 5 fatorial. Algumas questões dão só assim a resposta, tá certo? Se você quiser desenvolver, 8 fatorial é 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial, corta 5 fatorial com 5 fatorial, 8 vezes 7 vezes 6 daria 336. Observe que são PFCs, gente. Por quê? Porque eu tenho 8 possibilidades para escolher a primeira pessoa, 7 a segunda e 6 a terceira. Ou seja, arranjo é um PFC. Tá certo? Muito bem, Carlos. Mas você vai fazer como as questões? Pela fórmula ou fazendo como se fosse um PFC? Depende das alternativas, tá? Então, quando aparecer o arranjo, você pode fazer a seguinte estratégia. Ó. Arranjo de 8 para 3. Então, você começa pelo número maior, que é 8, e esse número aqui quer dizer quantas vezes o 8 vai diminuir. 3 vezes, né? Então, vai 8, 7, 6. Se fosse 8 para 4, ele diminuiria 4 vezes. 8, 7, 6, 5. Percebeu? Isso acaba dando um PFC. Tá legal? Vamos ver isso nos exercícios, né, gente? Uma comissão será composta pelo presidente, tesoureiro e secretário. 5 candidatos se inscreveram para essa comissão, na qual o mais votado será o presidente, o segundo mais votado, o tesoureiro, e o menos votado é o secretário. Dessa forma, de quantas maneiras possíveis essa comissão poderá ser formada? Galera, quando eu falo em arranjo ou PFC, a ordem importa, porque no PFC, ao misturar os elementos, você tem uma nova organização. Então, arranjo, PFC, permutação, leva em conta a ordem. Então, ao usar as fórmulas, você já está levando em conta que colocar presidente primeiro, secretário segundo e tesoureiro terceiro é diferente daquela pessoa que foi tesoureiro ser presidente. Tá bom? Então, como é que a gente vai fazer isso, gente? Arranjo de 5 para 3. De 5 pessoas, eu vou escolher 3, onde a ordem importa. PFC. O primeiro é presidente, o segundo é vice, o terceiro é secretário. Então, vai importar quem é o primeiro, quem é o segundo, quem é o terceiro. Para fazer o arranjo, eu poderia usar a fórmula ou posso simplesmente já usar a estratégia do PFC que é mais rápido. Ó. Começa pelo número 5 e eu vou diminuir 3 vezes o número 5. Então vai ficar 5 vezes 4 vezes 3, 60, letra B. Percebeu? Ah, Carlos. Faz uma do Enem agora, Carlos. Uma família composta por 7 pessoas adultas, após decidir o itinerário de sua viagem, consultou o site de uma empresa aérea e constatou que o voo para a data escolhida estava quase lotado. Na figura, disponibilizada pelo site, as poltronas ocupadas estão marcadas com X. E as únicas poltronas disponíveis são as mostradas em branco. Então vamos ver quantas estão disponíveis. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. 9 poltronas em branco. O número de maneiras diferentes de se acomodar a família nesse voo é, tá vendo que está dando em forma de fatorial? Vai ter que usar a fórmula do arranjo, né, gente? Devemos escolher 7 dos 9 lugares vazios para acomodar a família. Carlo, a ordem importa aí, né? Importa. Por isso que é arranjo, PFC, permutação. Por que a ordem importa, Carlos? Porque sentar na janela é diferente de sentar no corredor, tá? Então, uma pessoa na janela e outra no corredor não é a mesma daquela do corredor na janela e a que estava na janela vem para o corredor.
o conforto aí influencia. Então, qual é a fórmula do arranjo de 9 lugares para escolher 7 para acomodar as pessoas? Arranjo de 9 para 7. Em cima é o n, que é o 9 fatorial, e embaixo é o n menos p, a diferença deles. 9 menos 7 fatorial, que dá 2 fatorial. Observe que eu já tenho a resposta, viu, gente? É letra A, 9 fatorial por 2 fatorial. No entanto, se a questão não estivesse na fórmula do fatorial, eu teria que desenvolver, ó, caso fosse necessário. Então, o 9 iria até 2 para cortar 2 com 2. E essa multiplicação aqui, gente, é exatamente se eu tivesse feito por PFC, que é a mesma coisa, o arranjo é um PFC. Então, começando de 9 até 3. Ao multiplicar, daria 181.440. Mas o Enem preferiu escrever de acordo com a fórmula do arranjo, portanto, letra A. Questão número 3, misturando agora análise combinatória e conjuntos. Eu preciso que você volte lá para conjuntos, aquela parte introdutória também de funções, entender o que é uma função injetora. Você ainda lembra? Seja os conjuntos A formado pelos elementos 1, 2 e 3 e o conjunto B formado pelos elementos 0, 1, 2, 3 e 4. O total de funções injetoras de A para B. A é o domínio e B é o contradomínio, tá certo? Quantas funções injetoras tem? Vamos recordar, né, gente, o que é função injetora? Uma função injetora é aquela em que todo elemento do domínio tem um elemento correspondente no contradomínio, lá no conjunto B. Tal que, para elementos diferentes do domínio, eu teria elementos diferentes no contradomínio. Tá certo? Então, qual a conclusão que eu chego, gente? Para cada elemento y do contradomínio, eu vou escolher um elemento no domínio. Então, em outras palavras, dos 5 elementos do contradomínio, eu vou escolher 3 no domínio. Por quê? Porque todo elemento do domínio tem que ter um correspondente no contradomínio. Então, olha que legal porque aqui é arranjo. De 5 elementos do contradomínio, tem que partir 3 elementos do domínio. Então, é o arranjo de 5 elementos para escolher 3 no domínio, para que cada um deles tenha um elemento no contradomínio. Arranjo de 5 para 3, usando a mania do PFC, né, que é legal. 5 vai diminuir 3 vezes. 5 vezes 4 vezes 3, 60 maneiras, seria aí letra C. Tá aí, cara? Gostei. Questão 4, futebol. Você gosta de futebol? Então vamos comigo agora nessa questão 4. 20 times do futebol disputam a Série A do Campeonato Brasileiro, sendo 6 deles paulistas. Cada time joga 2 vezes contra cada um dos seus adversários. Ou seja, São Paulo e Vasco. Jogar em São Paulo é diferente de jogar no Rio de Janeiro, né? São Paulo é de São Paulo, Vasco é do Rio. Então a ordem importa. Arranjo, PFC, permutação. A porcentagem de jogos dos quais os dois oponentes são paulistas é: eu tenho 20 times de futebol disputando a Série A e 6 são de São Paulo. Ele quer saber em quantos jogos eu tenho 2 oponentes paulistas, né? Então vamos lá, gente. Vamos calcular inicialmente todos os jogos dos campeonatos onde os times jogam. De 20 times, eu vou escolher 2 para jogar. A ordem importando é tipo PFC, né? É arranjo. E depois eu vou escolher dentre os paulistas, que são 6, também 2. Então vamos começar. Número total de jogos. De 20 eu vou escolher 2. Tipo PFC, né? Arranja, a ordem importa. 20 vezes 19, 380. Lembra? Ó, 20 para 2 eu pego 20, multiplico por 19, porque diminuiu só 2 vezes. Número de jogos entre os paulistas. De 6 eu vou escolher 2. Então 6 vezes 5. Ó. O 6 diminui só uma vez, 30 jogos. Então, dos 380 jogos, 30 jogos são entre os paulistas. Ele quer a porcentagem. Se o total de jogos 380 está para 100%, 30 jogos está para X. Cruzou, 380x é igual a 3.000, 3.000 por 380, 7,89%. Está aí, o resultado é maior que 7%, mas menor que 10%. Está aí, cara. Estou gostando, viu? Questão número 5, excepcional. Uma prova de atletismo é disputada por 9 atletas, dos quais apenas 4 são brasileiros. Então, se tem 9 atletas e 4 são brasileiros, 5 é estrangeiros, né? Os resultados possíveis para a prova, de modo que pelo menos um brasileiro fique numa das 3 primeiras colocações, são em número de... Galera, anote aí, esse pelo menos um é interessante, tá? Então, o que é que a questão quer? A questão quer saber em quantos resultados eu vou ter brasileiro no pódio. Então, de novo, ter pelo menos um brasileiro no pódio nas 3 primeiras colocações significa dizer que eu posso ter 1, 2 ou 3. Então pensa comigo. Se de todos os resultados eu retirar aqueles que só tem estrangeiro no pódio
eu consigo achar o que ele quer? Sim, porque se eu retirar todos os estrangeiros do pódio, então, aliás, retirar todos os pódios que só tem estrangeiros, ou eu terei um brasileiro lá, ou dois, ou os três, né? Vamos discutir isso melhor na solução, né? De todos os resultados possíveis para a prova, consideraremos os três primeiros lugares. Como eu estou considerando lugar, a ordem importa. PFC, arranjo, né? Está importando a ordem porque ter medalha de ouro não é a mesma coisa que ter medalha de bronze, né? Muito bem, tendo assim um arranjo de 9 atletas para os três primeiros lugares. Agora, se eu retirar desse resultado aqueles que somente apresentam estrangeiros, ou seja, 5 estrangeiros para os três primeiros lugares, teremos os resultados para os quais terá pelo menos um brasileiro, seja um, dois ou três. Você entendeu o que eu disse, gente? Porque você tem todos os resultados da prova. Se você retirar aqueles que só tem pódio estrangeiro, o que vai restar são pódios que tenha pelo menos um brasileiro, um, dois ou três. Então, em outras palavras, vamos calcular todos os resultados possíveis. De 9 eu vou escolher 3. Vou usar a estratégia do PFC que é mais rápida, tá? Mas poderia usar a fórmula se você quisesse. Ficaria 9 fatorial por 6 fatorial, que daria a mesma coisa. 9 vezes 8 vezes 7, 504. Vamos pegar os resultados apenas com estrangeiros? De 5 você vai escolher 3. 5 vezes 4 vezes 3, 60. E agora vamos pegar os resultados com pelo menos o estrangeiro. Se de todos os resultados eu tiro aqueles que só têm estrangeiros, a diferença dá 444. Letra B. Anote aí que a questão é top. Questão número 6, lá da UERJ. Curiosa. Ana dispunha de papéis com cores diferentes. Para enfeitar sua loja, cortou fitas desses papéis e embalou 30 caixinhas, de modo a não usar a mesma cor no papel e na fita, em nenhuma das 30 embalagens. A menor quantidade de cores diferentes que ela necessitou utilizar para a confecção de todas as embalagens foi igual a. Então, gente, ela tinha que escolher duas cores dentre uma quantidade de cores que eu não conheço, de modo que o arranjo dessas N cores tomadas duas a duas, ou seja, colocar na caixinha, colocar no papel e na fita, fossem diferentes. Por que é que a ordem importa? Porque se eu botar vermelho no laço e azul na caixa, é diferente de colocar azul no laço e vermelho na caixa. Então é uma questão de arranjo. Eu vou tomar N cores duas a duas, que tem que me dar 30. Ele quer saber a menor quantidade, então na realidade esse arranjo tem que ser maior ou igual a 30. Muito bem, Carlos. Então lá vou eu, né? Devemos escolher duas cores, uma para o papel e outra para a fita, dentre as N cores que eu não sei quais são. De modo que essa quantidade de maneiras seja maior ou igual a 30, porque ela quer no mínimo 30 caixinhas. Então eu vou dizer que o arranjo de N para 2 tem que ser maior ou igual a 30. Galera, arranjo de N para 2. O N vai diminuir duas vezes, né? Lembre que se eu começo por N, o número anterior a ele é uma unidade a menos. N que multiplica N menos 1 dentro do parênteses. Tem que ser maior ou igual a 30. Então, distributivo aqui, N ao quadrado menos N maior ou igual a 30. Passo 30 para o primeiro membro, N ao quadrado menos N menos 30 é maior ou igual a zero. Equação de segundo grau vou deixar você resolver, tá bom? Um dos resultados dá 6, o outro dá menos 5. Nós temos uma aula completa sobre equação de segundo grau, veja aí na nossa playlist. Então, gente, a menor quantidade de cores diferentes é 6. Pode ser 7, pode ser 8, mas a mínima é 6, que garante exatamente 30 combinações. Até 30 combinação é perigoso, deixa para a próxima aula. Haverá 30 maneiras diferentes de misturar as duas, tá bom? Letra C. Questão número 7, questão muito boa da UFRN. Em virtude de uma crise financeira, uma fábrica dispõe de apenas 4 vigilantes para ocuparem 7 postos de vigilância. Então, gente, eu vou escolher 4 vigilantes dentre 7, mas calma. Considerando que em cada posto fica no máximo um vigilante e que o posto da entrada principal não pode ficar desguarnecido. Então já tem que botar alguém lá, viu? Indica a opção correspondente ao número de maneiras diferentes de que o chefe de segurança pode dispor para distribuir os vigilantes. Tem uma observação, gente, que caracteriza a ordem importar. Olha só, duas maneiras são idênticas se em ambas os vigilantes ocuparem os mesmos postos e a cada posto é ocupado pelo mesmo vigilante. Caso contrário, eles são diferentes. O que é que ele está dizendo aí, gente? Se André ficar na cozinha e Pedro ficar na sala, André na sala e Pedro na cozinha é diferente. Postos diferentes com pessoas diferentes é diferente. Então a ordem importa.
É o que ele está dizendo na observação. Ele está pedindo para você usar arranjo. Então, para a gente resolver a questão, a gente começa logo colocando alguém no posto de entrada. Gente, quantos vigilantes você tem? 4. Então, para o posto de entrada, eu tenho 4 possibilidades. Um dos 4 vigilantes. E atenção agora, gente. Dos 6 postos que restaram, eu tenho que escolher 3 vigilantes para colocar numa dessas 6 posições aqui. Lembra da questão do avião, do Enem? De 9 lugares para escolher 7? Aqui eu tenho de 6 postos de vigilante para escolher 3 vigilantes. Então, como eu tenho que botar alguém no portão de entrada, 4 possibilidades. E, quer dizer, vezes, eu vou botar um vigilante no portão de entrada, que tem 4 possibilidades, posso escolher qualquer um dos 4. Aí restaram só 3 vigilantes, porque eu já botei um aqui, dos 6 que faltaram. 4 vezes o arranjo de 6 para 3. Arranjo de 6 para 3, eu não vou usar a fórmula, eu vou pegar o 6 e diminuir 3 vezes. Ó. 6, 5 e 4. Multiplicou tudo, 480 maneiras. Percebeu? O detalhe aqui é que você tem que colocar alguém no posto de entrada dentre os 4 vigilantes. Vão restar só 3 para os outros 6 postos. 480 maneiras, letra C. Tá aí, Carlos. Gostei da questão. Questão número 8 vem lá de São Paulo agora, Unesp. O conselho administrativo de um sindicato é constituído por 12 pessoas, das quais um é o presidente desse conselho. Percebeu esse detalhe? A diretoria do sindicato tem 4 cargos a serem preenchidos por membros do conselho, sendo que o presidente da diretoria e do conselho não devem ser a mesma pessoa. De quantas maneiras diferentes essa diretoria poderia ser formada? Você entendeu, né, o detalhe? Muito bem, vamos à solução. Para a presidência da diretoria, temos 11 pessoas para uma vaga, já que o presidente do conselho não pode ser o presidente da diretoria. Isso foi dito no anunciado. E para as outras 3 vagas restantes, eu terei as mesmas 11 pessoas. Mas por quê? Foi utilizado uma para o presidente, mas o presidente do conselho pode estar entre os membros da diretoria. Então, gente, lá para a presidência, das 12 pessoas, eu só poderia usar 11, porque o presidente do conselho não pode ser o presidente da diretoria. Mas para as outras 3 vagas, ele pode. Então, eu botei uma pessoa lá, mas ele voltou para cá, então ficou 11 também a serem escolhidas. Então, em outras palavras, das 11 pessoas, eu vou escolher uma para presidente e das outras 11 pessoas, porque o que não pode estar aqui pode vir para cá, eu vou escolher 3. Então, gente, arranjo de 11 para 1 é só o 11, porque não diminui só uma vez, é ele mesmo. E arranjo de 11 para 3, vou usar a ideia do PFC. 11, 10, 9. Multiplicando tudo, 10.890 maneiras. Seria, então, letra C. Tá, cara? Gostei, viu? Vamos lá agora para Juiz de Fora? Ei, Carlos, questões demais, viu? Tô achando interessante, viu, Carlos? Arranjo, legalzinho. Vamos ver a questão 9. Para uma viagem, 6 amigos alugaram 3 motocicletas diferentes, com capacidade para 2 pessoas cada. Muito bem. Sabe-se que apenas 4 desses amigos são habilitados para pilotar motocicletas e que não haverá troca de posições ao longo do percurso. De quantas maneiras diferentes esses amigos podem se dispor nas motocicletas para realizar a viagem? Você entendeu aí a questão? Tem 6 amigos, 3 motocicletas e vai ter o motorista e o cara da garupa, né? Só que para dirigir eu tenho 4 amigos só que dirigem. Muito bem. Então como é que a gente vai fazer? Como as motocicletas são diferentes, devemos inicialmente escolher 3 dentre as 4 pessoas habilitadas para pilotá-las. Então quando o André dirige a azul, se ele dirigisse a vermelha é diferente, não é isso? E a seguir, escolher as 3 pessoas restantes para a garupa. Então, deixa eu ver se eu entendi. Eu vou escolher para as 3 motos, dentre as 4 pessoas, 3 motoristas. E das 3 pessoas que restarem, eu vou colocar na garupa, tá? Então, vamos lá. Motoristas, moto 1, moto 2 e moto 3. Atenção, de 4 motoristas, eu vou escolher 3 para colocar aqui. E, ao escolher 3 de 4, como eram 6 pessoas, restam apenas 3 pessoas dentre as 3 vagas na garupa que restam. Então, vamos fazer arranjo de 4 para 3. Lembre, o 3 aqui diminui o 4 3 vezes. 4, 3, 2. Isso dá 24. E a escolha dos passageiros, cuidado, não vai ser uma não, viu, gente? É escolher 3 pessoas dentre 3. O 3 vai diminuir 3 vezes. 3 vezes 2 vezes 1. Observe que isso aqui é um PFC, né? De 3 pessoas.
3 para a primeira moto, 2 para a segunda e 1 para a terceira. Isso dá 6. Por que é que o princípio multiplicativo? Porque eu escolho os motoristas e os passageiros. 24 vezes 6, 144. Se ligue aí nessa questão. Letra D. Questão número 10 segue a mesma ideia da questão anterior. Um vagão de metrô tem 10 bancos individuais. Vá anotando aí. Sendo 5 de frente e 5 de costas. Dos 10 passageiros, 4 preferem sentar na frente. 3 preferem sentar de costas. E os demais tanto faz. De quantos modos eles podem sentar a respeitar das preferências? Então vamos começar a colocar o povo, né, gente? Tá aí as alternativas. Então vamos primeiro escolher 4 pessoas para os 5 bancos da frente. Galera, quantas vagas tem no banco da frente? 5. Eu quero escolher para esses bancos 4 pessoas, né? Porque tem 4 pessoas que têm preferência para sentar no banco da frente. Arranjo de 5 para 4. Poxa, eu não estou entendendo não, né? 10 pessoas? Eu sei, mas veja, 4 querem sentar de frente. E essas 4 que querem sentar de frente têm 5 vagas no banco da frente só. Carlos, eu poderia ter começado com um povo que quer ficar de costa? Poderia. A gente já comentou isso nas aulas anteriores. Você sempre tem que fazer uma escolha inicial, tá? Escolher 4 pessoas dentre as 5 vagas do banco da frente. Então, dos 5 bancos, eu vou escolher 4 vagas dele para botar o pessoal que tem preferência pela frente. Então, arranjo de 5 para 4, o 5 diminui 4 vezes. Ó. 5, 4, 3, 2. Isso dá 120. Bom, se eu já escolhi 4 pessoas, gente, agora eu vou olhar os bancos de trás, que tem 5 bancos atrás. E dos 5 bancos de trás, eu vou escolher 3 pessoas para esse banco, né? Porque tem 3 pessoas que querem sentar de costas. Então, das 5 vagas, eu vou escolher 3 pessoas para sentar lá. Arranjo de 5 para 3. O 5 diminui 3 vezes, ó. 5 vezes 4 vezes 3 dá 60. E finalmente agora, gente, já escolhi 4 pessoas para os bancos da frente, já escolhi 3 pessoas para os bancos de trás e restam agora o quê? 3 vagas, né? Porque no banco da frente tinham 5, eu escolhi 4, sobrou uma vaga. E no banco de trás tinham 5 vagas, eu escolhi 3, sobraram 2 vagas. Então agora eu tenho que escolher 3 pessoas para os 3 lugares restantes. É um PFC 3 fatorial, né? Ou arranjo de 3 para 3, né? 3 para 3 é 3 vezes 2 vezes 1, 6 maneiras. Eu escolho as pessoas para o banco da frente e para o banco de trás e para a escolha aleatória, multiplicando tudo, né, gente? 120 vezes 60 vezes 6, por causa do I, 43.200. Então, de quantos modos elas podem sentar? Um número inteiro maior que 40.000, que deu 43.200. Beleza? Muito bem, cara. Questão número 11. Vamos devagarinho, né? A gente está um pouco rápido, mas eu estou vendo que você já pegou como é que funciona a ideia de arranjo de PFC, aula para revisar muitas vezes, né? Questão número 11 diz assim, ó, fazer bem devagarinho. A secretária de um médico precisa agendar 4 pacientes, A, B, C e D, para o mesmo dia. Os pacientes A e B não podem ser agendados no período da manhã. Anote isso aí que a gente vai precisar. A e B não podem ser agendados de manhã, então tem que ser à tarde. E o paciente C não pode ser à tarde. Então A e B só pode ser à tarde, porque não pode ser de manhã. E C só pode ser de manhã, porque não pode ser à tarde. Sabendo que para esse dia estão disponíveis 3 horários no período da manhã e 4 no período da tarde, o número de maneiras diferentes da secretária agendar esses pacientes é... Galera, você percebeu que o paciente D ele pode ser agendado tanto pela manhã como pela tarde? Porque não há restrição para ele. Então, a estratégia de resolução é começar por esse paciente D, tá certo? Tá aí as alternativas. Então, vamos lá. Como os pacientes A e B não podem ser marcados pela manhã e o paciente C não pode ser marcado à tarde, então eu tenho 2 possibilidades para o paciente D, né? Ele pode ser marcado ou pela manhã ou pela tarde. Começar por ele é muito interessante, sabe por quê? Porque se eu colocar D pela manhã, eu vou só revisar aqui de azul o que está sendo dito no enunciado. Eu vou ler de novo. Os pacientes A e B, está aqui em cima, tá, gente? Não podem ser agendados de manhã. E o paciente C não pode ser agendado à tarde. Então, quando eu escolhi D pela manhã, então pela manhã eu vou ter C e D para disputarem 3 vagas da manhã. Sim, porque se D está pela manhã, C
como é agendado de manhã, D vindo para amanhã, então das 3 vagas que eu tenho para amanhã, eu vou escolher 2, C e D. É arranjo porque a ordem do horário importa, né? Arranjo de 3 para 2. Então, o que é que eu faço? 3 vezes 2, né? Pego o 3, diminui duas vezes ele e o próprio 2 aqui. 3 vezes 2, 6. E aí, gente, para a tarde vai ficar só A e B, porque se C e D forem escolhidos de manhã, à tarde, porque A e B só pode ser agendado à tarde, vai disputar as 4 vagas da tarde. Então, arranjo de 4 vagas para 2 pessoas A e B. Arranjo de 4 para 2, 4 vezes 3 dá 12. Então, pela manhã escolhi 6 e pela tarde escolhi 12. Multiplicou 72 maneiras. Mas olhe, o paciente D pode ser pela manhã ou, olho mais, à tarde. Se D for para a tarde, aí olha o detalhe. Se D for para a tarde, só ficou C para amanhã. Porque A e B só pode à tarde e D vindo para a tarde, só C ficou para amanhã. Então, das 3 vagas, para escolher C, que é um arranjo de 3 para 1, é só 3 mesmo, né? E à tarde, não. Como D foi para a tarde, já tinha A e B lá, agora tem 3 pessoas para 4 vagas à tarde. Ordem importa, mais uma vez, porque marcar de 2 horas para 1 é diferente de marcar de 3 horas. Arranjo de 4 para 3. 4 diminui 3 vezes. 4, 3, 2 dá 24. Então, marquei C pela manhã, 3 possibilidades. A, B e D à tarde, 24 possibilidades. Multiplicou, deu 72. Então, pergunto a você. Possibilidade 1, D pela manhã, são 72 maneiras. Ou D pela tarde, mais 72. Somando aí, gente, me dá 144, letra D. Tá aí, cara. Achei interessante essa questão. E aí, ainda lembra das mesas? Vamos fazer agora questões de mesas, né? A gente fez na aula anterior questões de mesa e aqui eu vou incluir arranjo, você vai entender por que eu preferi colocar as mesas nessa aula. Vamos lá. Na sala de reuniões de certa empresa, há uma mesa retangular com 10 poltronas, olha aí, de forma como é mostrado na figura. Gostei, cara. Tem as cabeceiras, 4 de um lado e 4 do outro, saquei. Certo dia, 7 pessoas foram convocadas para participar de uma reunião a ser realizada nessa sala. Então você já entendeu por que é que eu coloquei aqui. Porque eu tenho 10 cadeiras, mas nem todas vão ser ocupadas. Eu vou ocupar só 7. Então eu lembrei do arranjo que é melhor fazer quando o número a ser escolhido é menor que o total. Assim como na questão do Enem do avião ou dos bancos de frente e de trás lá do metrô. Não é isso? As pessoas são as seguintes: o presidente, o vice-presidente, um secretário e 4 membros da diretoria. 7 pessoas. Aí olha só as restrições. O presidente e o vice-presidente deverão ocupar exclusivamente as poltronas da cabeceira da mesa. O secretário deverá ocupar uma poltrona ao lado do presidente. Considerando que tais poltronas são fixas no piso da sala, de quantas maneiras diferentes as 7 pessoas podem nelas se acomodar? Vamos começar a colocar pessoa por pessoa, né? Vamos começar pelo presidente, né, gente? A gente já fez isso em questões anteriores. O presidente tem 2 possibilidades, ou a cadeira da cabeceira da esquerda ou da direita. Aí, atenção, ao colocar o presidente nessa cadeira, eu já coloquei ele lá. Lembra que a gente fez isso lá naquela questão da família Souza, na aula anterior? Coloquei o presidente lá na cabeceira. O coitado do vice-presidente só tem uma possibilidade, sentar na outra cabeceira. Porque veja, atenção, isso é muito importante parar agora. O presidente tem 2 possibilidades, ou do lado esquerdo ou do lado direito na cabeceira. Ao colocar 2, eu já coloquei ele lá. Ao colocar ele lá, o vice-presidente tem que ficar na outra vaga que sobrou. Uma possibilidade para o vice-presidente. O secretário tem que ficar ao lado do presidente. Então, o presidente, vamos só voltar aqui, ó. O presidente estando, por exemplo, aqui, o secretário tem que ficar aqui ou aqui? O secretário tem 2 vagas, então. Ah, Carlos, entendi. Ao lado do presidente, né? Então, o secretário, 2 vagas. E os membros da diretoria, gente? Eu já usei 3 cadeiras das 10. Sobraram 7 cadeiras. Então, das 7 cadeiras, eu vou escolher 4 para botar os membros da diretoria. Ah, entendi. Arranjo de 7 para 4. Porque das 4 cadeiras, das 4 pessoas que restam, elas têm 7 cadeiras para escolher. Então, das 7 cadeiras, eu escolho 4 para botar o povo. Arranjo de 7 para 4. Como é que a gente faz? 7 diminui 4 vezes, né? 7, 6, 5, 4. Escolhi 4 das 7 cadeiras vazias. Então, gente, vamos multiplicar, né? 2, que é o presidente, vice-presidente só uma possibilidade. O secretário, deixa eu só voltar aqui, gente, ele tem 2 possibilidades, viu?
Então, gente, como são duas posições aqui para o secretário, né? Então vai ficar dois, que é duas posições para o presidente, uma para o vice, duas para o secretário e os outros membros da diretoria, o arranjo de 7 para 4. Multiplicando isso aqui tudinho, gente, vai dar 3.360, letra A. Questão número 13, mais uma de mesa, vem lá da Olimpíada Brasileira de Matemática. Vamos ver. 6 amigos, entre eles Alice e Bernardo, vão jantar em uma mesa triangular, cujos lados têm 2, 3 e 4 lugares, como na figura. Então, como tem 9 lugares e 6 amigos, a gente pensa no arranjo. De quantas maneiras esses amigos podem sentar-se à mesa, de modo que Alice e Bernardo fiquem juntos e em um mesmo lado da mesa? Tá aí a mesa, né? Vamos ver como é que Alice e Bernardo podem ser colocados. Lembra da nossa aula lá de permutação? Então vamos lá, vamos ver todas as possibilidades que Alice e Bernardo podem estar juntos. A primeira possibilidade é as duas mesas, cadeiras verdes daqui. A segunda é essas duas aqui, ó. A terceira, essas outras duas. A quarta, essas outras duas. A quinta, essas outras duas. E a sexta, essas outras duas. Então existem 6 maneiras deles se disporem, ainda pode permutar entre eles, né? Perceba que para cada uma dessas 6 possibilidades, Alice e Bernardo vão permutar internamente, lembra da aula anterior? E aí eu pergunto a você, e as outras 7 cadeiras serão disputadas pelas outras 4 pessoas, onde a ordem importa, porque sentar na cabeceira é diferente de sentar de lado na mesa. Muito bem, Carlos. Então, cada uma das 6 possibilidades tem o 2 fatorial e o arranjo de 7 cadeiras para escolher 4. Isso 6 vezes, né? 6 vezes 2 fatoriais vezes o arranjo de 7 para 4. Arranjo de 7 para 4, como vimos na questão anterior, é 7, 6, 5, 4. O 7 diminui 4 vezes. Multiplicou tudo? 10.080 maneiras, letra C. Então, gente, até agora no nosso curso de análise combinatória, a gente viu que a ordem importava, tanto no PFC, como na permutação, envolvendo anagramas, e o arranjo, que é um tipo de permutação em que você trabalha N, PAP e que acaba recaindo no PFC. As nossas próximas 2 aulas requerem muita atenção, porque agora nós vamos ver uma coisa chamada combinação, onde você vai ver que a ordem não vai importar. Vamos discutir isso bastante nas aulas 71 e 72. Abração!